O sino antigo da pequeña igreja de São Miguel do Campo badalaba como uma cadencia lenta, arrastando o San pelo vale como lamento. Era domingo de mana, céu limpo, pássaros nos cipes, e mesmo assim o ambiente dentro do templo parecia suspenso no tempo, como se o ar fosse mais denso ali dentro. Os bancos estavam cheios de gente curiosa, vestidos de suas melhores roupas, chapéus alinados, olares semicerrados. Não era todo dia que se via o fazendeiro daquele porte se casar, e muito menos numa cerimônia simples, sem pompa de cidade grande. No altar, sozinho, estava Miguel de Andrade, herdeiro das Teres do Vale do Cedro. O homem alto, ombros largos, pele marcada pelo sol e pela vida no campo. A gravata LHE apertava o pescoco como o de corda, mas ele não o usava a froxalá. Tinha as mãos entrelacadas, as unas ainda com tracos de terra, e os solos, dois lagos castanos escuros, fitavam a porta principal da igreja. Ele respirava fundo, tentando manter a postura, mas por dentro o peito era o tambor. Bum bum, bum bum. A noiva não chegava. O padre tossiu discretamente, os músicos se entreolaram, e o murmurió correu pelo público como vento passando por 1000 folhas secas. Ninguém ousava falar alto, mas os cochichos serão inevitáveis. Será que ela desistiu? Dicem que ela foi vista na rodoviária, coitado do Miguel. Cada frase era uma farpa invisível entrando no coracao dele. Miguel tentava não demonstrar nada. Crescera aprendendo que o mem não chora, que orgulho é armadura, que esperar é virtude. Mas o sue escorria pela nuca e a lembranca da menina que o dia prometerá ser sua esposa atravesseia la mente como o relâmpago. Aquela promessa, feita debaixo de uma figueira, quando ambos eram apenas adolescentes, parecia tão distante agora. Ele não queria acreditar que estava sendo abandonado. As portas do fundo abrirão-se de repente, deixando entrar uma rajada de luz e peo. Todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Mas não era a noiva. Era apenas uma senhora como buque de flores do campo, que viu colocar aos pés de uma imagem de santo. Miguel baixou os solos, sentindo o aperto quase físico. O minuto virou 5, depois 10. O padre se aproximou, murmurou algo sobre podemos esperar mais o pouco. Miguel assentiu, mas a vontade era de sair correndo para os estábulos, montar o cavalo e sumir. No banco da frente, Dona Eulália, mãe de Miguel, olhava firme para o filo. Ela não era de carinos, mas o olhar dela dizia tudo. A gente, mantenha-se em pé. Era a mesma expressão que ela tivera no enterro do pai dele, anos antes. O orgulho dos Andrade estava em jogo, e o orgulho, para Eulália, era mais valioso que ouro. Miguel respirou fundo. Seu coracao martelava lembranças antigas, a infância simples, o país severo, os sonos de sair do interior, o retorno inesperado quando herdou as Teres, a promessa feita a uma menina pobre de olhar intenso. Lembrava-se da risada dela, da voz firme dizendo o dia e o volto e vou estar ao seu lado no altar. Aquilo não podia estar acontecendo. Não depois de tudo. O relógio do altar marcava 11 horas. Mais murmúrios. Mais solares. A sensacao de humilacao era o peso sobre os ombros largos. Miguel sentia o sue frio nas palmas das mãos. O padre aproximou-se outra vez. Filo, talvez devamos, Miguel ergueu a mão,
pedindo maíz instante. O sino badalou de novo. Entao, barulho de salto ecou no chao de madeira da entrada. Todos se viraram. O coracao de Miguel deu pulo. Uma silueta feminina surgía contra a luz do sol, mas era impossível distinguir o rosto. O vestido não era branco de noiva, era azul profundo, como o seu depois da chuva. O véu inexistia, mas había algo no andar dela, algo na postura, que fez o silencio ficar absoluto. Miguel sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. Reconheceu de imediato aquele jeito de caminar, mesmo depois de tantos anos. Era ela. Não vestida de noiva, não como sorriso tímido, mas como olhar decidido, quase desafiador. Ela atravessou o corredor central da igreja como que atravessa uma fronteira sem volta. En aquele instante, Miguel teve a certeza. Qualquer que fosse a explicação, qualquer que fosse o segredo que ela trazia, sua vida nunca mais seria a mesma. O rosto dela ainda estava gravado na memória de Miguel como uma fotografia amarelada pelo tempo. Enquanto a mulher atravesseia o corredor da igreja, imagens antigas se embaralhavam em sua cabeça. Era impossível não lembrar do verão em que tudo começou, quando ele tinha apenas 16 anos e ela, talvez 13 ou 14. Os Andrade ainda eram donos de praticamente todas as terras da região e os pais dela trabalhavam como meeiros, cuidando das plantacoes de café. O casarão dos Andrade ficava no alto de Morro. As casas dos trabalhadores, espaladas pelos baixios úmidos, onde o cheiro de terra molada misturava-se ao de lena queimada. Ele se via menino, descendo escondido até o riacho que cortava as teres, lugar onde não deveria estar sem a companhia de Peo. Era ali, entre pedras cobertas de musgo e sombra de figueiras centenárias, que encontrava Clara. Ela sempre chegava primeiro, os pés descalcos, os cabelos pretos presos de qualquer jeito, vestidos simples de algodão. Clara tinha uma risada que fazia ecoar o vale, uma risada livre, que contrastava com o tom contido das pessoas que viviam sob as regras dos Andrade. No inicio, falavam pouco. Miguel era garoto acostumado ao silêncio, educado para mandar. Clara, embora humilde, não abaixava a cabeça. Respondia com olhos firmes, o que o desarmava. Como tempo, criaram uma rotina secreta. Levavam frutas, dividiam histórias, riam dos mesmos passarinhos atrevidos que roubavam restos de comida. Clara contava seus sonhos de estudar na cidade, de ser professora. Miguel falava de cavalos, de querência de liberdade, de vontade de conhecer o mar. Ali, sem testemunhas, as diferencas de classe pareciam se dissolver. Foi também sob aquela figueira que fizeram pacto. Clara aparecerá dia como corte no braco, resultado do trabalho pesado na colheita, e Miguel, sem saber como ajudar, enrolou o elenco no ferimento. Ela riu e disse que aquilo era o juramento de sangue de que dia, quando crescessem, ficariam juntos de verdade. Miguel, levado pela forca do momento, prometeu que a esperaria e que ela, dia, seria sua esposa. Era uma promessa de criança, mas carregava algo mais sério, brilho no olhar que ambos perceberam. Os anos seguintes foram uma lenta separação. Miguel foi enviado para o Colegio Interno em Belo Horizonte. Clara ficou. Ele voltou apenas nos feriados, cada vez mais moldado pela rigidez do país e pelas expectativas do sobrenome.
Nas poucas veces en que se encontraban, o diálogo janao era tao libre. Miguel trazia roupas novas, falaba difícil. Clara, cada vez máis cansada do traballo e das intrigas da facenda, parecía máis distante. Até que, nun verao particularmente seco, Clara desapareceu. Ninguén soube ao certo para onde. Alguns dicían que fora trabalar na capital. Outros, que tinase casado como comerciante itinerante. Miguel guardou a promesa en silencio, mas a dor daquele sumico o marcou. Agora, anos depois, ela estaba ali, atravesando a igreja. Nao máis menina, nao máis vestida de algodao simples, mas uma muller feita, de postura ereta, olar intenso. O vestido azul LHE caía como uma bandeira. Miguel sentiu cada célula do corpo despertar, ao mesmo tempo en que uma pontada de raiva subía pelo peito. Onde ela estivera? Por que o deixara esperando? Por que resurgia justo naquele día? Clara chegou ao meio do corredor. O murmurio do público era como zumbido distante. O padre pigarreou, inseguro. Dona Eulalia apertou as mãos, sem entender. Miguel, imóvel, tentaba se recompor. O tempo parecía dobrarse sobre si mesmo. A figueira, o riacho, o lenco manchado de sangue, a promesa infantil. Tudo estaba de volta ali, condensado num instante. E, pela primeira vez en manos, Miguel percebeu que não tinha controle de nada. A vida não seguía roteiros. Ela acontecia, e às vezes voltava para cobrar promessas. Clara parou a poucos metros do altar. Seu olhar não era o de quem vinha pedir desculpas nem o de quem vinha implorar. Era o de quem trazia uma história inteira nas costas e uma decisão já tomada. Miguel engoliu seco. Sabia que, antes que o dia terminase, teria de confrontar não apenas a mulher à sua frente, mas também o garoto que fora e as escolas que fizera. Clara parou diante do altar como quem pisa num campo minado. O vestido azul oscilava suavemente como a brisa que entrava pela porta principal, trazendo cheiro de flores do campo e poeira da estrada. Os solos dela, que antes riam como água corrente, agora eram profundos e contidos. Miguel, ainda imóvel, sentiu uma vertigem estrana. Estava vendo a mesma pessoa e, ao mesmo tempo, o completo enigma. Aquela menina que prometerá o dia voltar estava ali, mas transformada em mulher de olhar adulto, cicatrices invisíveis e o segredo a tiracolo. O padre pigarreou e falou em tom baixo. Fila, esta nao é a hora. Clara ergueu a mão, educada, porém firme. Eu sei, padre. Não vim para impedir nada. Vim para cumprir algo que ficou pendente. A assembleia inteira inclinou-se para a frente, como se quisesse ouvir melhor. As senhoras se entreolavam, os homens franciram o seno, os cochichos ficarão mais altos. Aquela cena era tudo o que São Miguel do Campo precisava para render fofocas durante anos. Dona Eulalia apertava o lenco na mão, branca como cera. Miguel, porém, não se moveu. O coracao era o cavalo indomável dentro do peito, mas ele manteve o olhar fixo em Clara, esperando. Por que voltou? Foi tudo o que conseguiu dizer. A voz saiu mais rouca do que pretendia. Clara respirou fundo. O sam da respiracao dela ecoou na igreja silenciosa. Porque deixei coisas inacabadas. Porque promessas não desaparecem só porque a gente muda de cidade.
Fez uma pausa curta, medindo as palavras. É porque hoje é o único dia em que todos estaríamos aqui para ouvir. Ela deu mais o passo. O altar parecia o palco, e os dois, atores de drama que ninguém ensaiou. Miguel sentiu o cheiro familiar. Não era mais o perfume de sabonete barato, mas algo delicado, floral, porém como mesmo fundo terroso do passado. Aquilo fez emergir uma memória. Clara deitada na grama, olhando o céu, dizendo que queria aprender a dar nome às constelações. Você me deixou esperando, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Eu sei. A resposta foi calma, mas tinha uma ponta de dor. E não imagina o quanto isso me custou. O murmurió percorreu os bancos. O homem mais velocochichou para a esposa, e aquela menina dos meeiros. Sabia que ia dar confusão. A mulher o cutucou para que se calasse. O padre olhava para os lados, aflito. Mas ninguém ousava interromper os dois. Havia algo de solene naquela troca, como se o capítulo antigo estivesse sendo finalmente lido em voz alta. Clara voltou-se para a assembleia. Não vim para envergonhar ninguém. Vim para contar uma história. A minha história. Olhou de novo para Miguel. A nossa. Miguel sentiu o arrepio subir pela nuca. Estava ali, diante de todos, a possibilidade de ver revelado o segredo que ele nem sabia existir. Parte dele queria interromper, dizer para conversarem depois, longe das línguas afiadas do povoado. Mas outra parte, mais profunda, ansiava por entender, por ouvir de uma vez o que acontecerá. Essa era a Clara que ele conhecera. Destemida, direta, incapaz de fingir. Ela baixou o olhar por instante, como se reunisse forcas. Quando saí daqui, comecou, não fui para a cidade por ambicao. Fui porque precisava salvar alguém. Meu pai estava doente, endividado. Alguém me ofereceu o trabalho que parecia uma saída. Mas o preço foi alto. Mais alto do que eu podia imaginar. A voz dela tremia, mas não quebrava. Miguel sentiu o estômago embrular. O que ela estava insinuando? Que me envolverá? Ele quis abancar, segurá-la pelos ombros, mas ficou paralisado. As palavras dela eram lâminas cortando o ar, revelando feridas antigas. Vivi anos acreditando que, se voltasse, traria vergonha para você. Para nós dois. Clara ergueu o queixo, mas descobri que a vergonha não era minha. Era de quem me empurrou para fora daqui. O suspiro coletivo percorreu a igreja. Dona Eulalia empalideceu. Miguel franciu o seno, percebendo de repente que havia algo que sua mãe sabia, algo que nunca LHE contara. Os solos dela evitávamos dele. A sensacao de que o passado era o terreno movedico ficou mais forte. Clara respirou fundo outra vez. Não voltei para pedir desculpas. Voltei para devolver algo que me pertence. Ela abriu a bolsa e tirou o elenco desbotado, o mesmo que Miguel usara anos atrás para estancar o ferimento dela. Você me deu isso e fez uma promessa. Eu também fiz. Hoje eu cumpro a mina. Miguel sentiu os solos arderem. O lenco era como uma chave para o cofre cheio de memórias. Lembrou-se da menina sob a figueira, do corte no braco, do juramento de o tempo dentro da igreja parecia ter parado. O sino já não tocava, os pássaros tinham cessado o canto do lado de fora.
Era como se o vale inteiro tivese prendido a respiracao a espera do próximo gesto de Miguel. Ele seguraba o lenco na mao como quem segura uma prova viva do passado. Clara permanecía a sua frente, ereta, como misto de firmeza e vulnerabilidade no olar. O padre abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. Dona Eulalia mantina os olhos fixos no filo, os dedos crispados sobre o terco. Miguel respirou fundo. As palavras não saíam. O coracao batia pesado. A raiva e o desejo misturavam-se como o redemoinho. Tudo o que queria era levá-la para fora dali, longe dos solares, sentá-la à mesa, exigir explicações. Mas não conseguia se mover. Clara quebrou o silêncio. Eu sei que não é assim que você imaginava me ver de novo. Não, respondeu Miguel, a voz grave, quase sussurro. Eu imaginava você de branco. Clara baixou o olhar por instante. Esse dia também era o meu sono. Durante muito tempo. Até descobrir que os sonos podem ser sequestrados. Miguel deu passo à frente. Quem fez isso com você? Ela ergueu os olhos e, pela primeira vez, havia lampejo de dor verdadeira ali. Não é nome só. Foi o sistema inteiro. Foi o medo, a necessidade, a desigualdade. E foram pessoas concretas. Sim. Ela lancou o olhar rápido para Dona Eulalia, que desviou os olhos. O murmurio voltou aos bancos. Alguém tossiu. O padre fez o sinal da cruz como se aquilo pudesse exorcizar as tensões do ambiente. Miguel sentiu uma onda de calor subir la face. O olhar da mãe evitava o dele, mas ele percebeu. Era como se uma cortina fosse puxada devagar, revelando uma peca de teatro que sempre acontecerá às escondidas. Mae, chamou, sem conseguir conter. Eulalia engoliu seco. Não é hora disso, Miguel. E sim, Clara disse, firme. É exatamente a hora. Passe anos me calando para proteger reputações. Não vou me calar mais. Miguel olhou para ela, perplexo. Você acha que eu, que nós? A frase morreu no ar. Clara respirou fundo, a voz embargada. Eu sei que você era só garoto. Sei que você não sabia. Mas a decisão de me tirar daqui não foi minha. Foi tomada lá em cima, no casarão. As palavras cairão como pedras no silêncio. Miguel virou-se para a mãe. O que ela está dizendo? Mãe? Eulalia não respondeu de imediato. Segurava o terco tão forte que os nos marcavam a pele. Finalmente, murmurou. Fiz o que achei melhor para a família. Miguel sentiu o chão sumir sob os pés. Voltou-se para Clara. Ela te mandou embora? Clara deu meio sorriso amargo. Mandou-me arrumar o futuro. Disse que eu estava me metendo onde não devia. Arranjaram o trabalhou numa casa de família na capital. Só não contaram o preco. Miguel sentiu o no estômago. A lembrança da menina na figueira tornou-se quase insuportável. Ele abancou mais o passo, a voz tremendo. Por que não me escreveu? Porque me proibirão. Porque eu tinha medo de destruir você também. Clara olhou para ele, e pela primeira vez os olhos brilharam de lágrimas contidas. É porque, no fundo, achei que você me esqueceria. Miguel fechou os olhos por instante. Quando os abriu, havia uma determinação nova neles. Eu não te esqueci.
o murmurió se sou de novo. Clara inspirou fundo, como se aquela frase fosse sopro quente depois de inverno. Não vim aqui para nos culpar, disse ela, mais suave. Vim para devolver esse elenco, essa promessa. Para que você seja livre. Para que eu seja livre. Miguel estendeu a mão e tocou o ombro dela. O gesto era tímido, mas carregado de algo mais antigo do que qualquer ressentimento. Você está dizendo que quer ir embora outra vez? Clara o encarou. Estou dizendo que não posso ficar se for para repetir os mesmos erros. Miguel engoliu em seco. O peso da expectativa dos outros, do altar, do nome, de todo o passado, pressionava-o, sentia que estava num ponto de ruptura. Poderia fingir que nada acontecerá e continuar a vida planejada, ou poderia rasgar o roteiro e enfrentar tudo, inclusive o próprio sangue. Então me diga o que você quer. Pediu, a voz baixa, quase pedido. Pela primeira vez, diga o que você quer. Clara hesitou. O silêncio foi longo. Quero a verdade, respondeu finalmente. Quero que você saiba o que aconteceu. Quero que decida com conhecimento, não com mitos. Miguel assentiu devagar. Então vamos conversar. Aqui, agora. Ela balancou a cabeça. Não aqui. Fora daqui. Sem plateia. Os solos de Miguel barrerão a igreja. Cada rosto era uma expectativa, julgamento, comentario que nasceria assim que saíssem. Sentiu a respiração pesar. Depois se estendeu a mão. Bem. Clara olhou para aquela mão, hesitou segundo e, enfim, colocou a sua sobre a dele. O contato era quente, familiar. Murmúrios correrán pelos bancos como río. Dona Eulalia suspirou, vencida. O padre apenas fechou os olhos, resignado. Miguel desceu do altar de cabeça erguida, Clara ao seu lado. Cada passo até a porta era ato de rebeldia contra tudo o que LHE fora ensinado. Ao atravessarem o limiar da igreja, a luz do sol os envolveu. Lá fora, o vale esperava. Era a primeira vez em muitos anos que Miguel sentia que talvez pudesse escolher seu próprio caminho. Sangue. Lembrou-se também de cada carta que nunca escreveu, de cada noite em que se perguntou onde ela estava. Clara deu passo à frente, estendendo o lenço. Miguel o pegou sem saber o que fazer. A textura do tecido áspero era ao mesmo tempo estranha e familiar. Quando levantou os olhos, viu que Clara sorria de jeito leve, mas o sorriso não chegava aos olhos. Agora é sua vez de escolher, disse ela, baixinho. O que vamos fazer com essa promessa? O silêncio na igreja era absoluto. Ninguém respirava. Miguel percebeu que a vida inteira dele cabia naquele instante. Tudo o que ele fora educado para ser: fazendeiro, chefe, herdeiro, marido de conveniencia, parecia uma máscara prestes a cair. Diante dele estava a menina que virara Müller, trazendo não só memórias, mas convite perigoso, reescrever a própria história. O sol do lado de fora cegou Miguel por instante. Ele e Clara atravessaram o adro da igreja em silêncio, sob o olhar de dezenas de curiosos que se amontoavam à porta. A poeira do caminho levantava-se em redemoinhos miúdos, como se até o vento quisesse ouvir o que viria depois. Miguel segurava a mão de Clara com firmeza, mas não sabia ao certo se era para protegê-la ou para se sustentar. A cada passo,
Sentía o peso do sobrenome Andrade descolarse de seus ombros e virar peo, misturándose ao ar quente do mediodía. «Vamos para onde?» perguntou Clara, finalmente, cuando chegara má sombra do carro dele, jipe antigo estacionado debaixo de UMIP. «Para casa», respondeu Miguel. «Mas não para o casarao. Para o sitio pequeno, perto do riacho. La ninguém vai nos interromper». Ela assentiu em silêncio. Había uma tensão densa entre eles, feita de palavras ainda não ditas. Miguel ligou o motor e arrancou pela estrada de terra. As colinas verdes se estendiam à frente, interrompidas por cercas de arame e bois pastando. Era o mesmo cenário que os vira crescer, mas agora tudo parecia diferente, como se cada arbore esconde-se uma lembranca. Durante o caminho, Miguel arriscou. «Eu nunca soube do que minha mãe fez. Juro». Clara olhou pela janela, o vento baguncando los cabelos. «Eu acreditava que você não sabia». «Mesmo assim, doeu». «Doeu em mim também», ele murmurou. «Só não sabia nomear». O jipe subiu a ladeira do sitio pequeno. Era uma casa simples de madeira, com varanda estreita e cheiro de café guardado. Ali Miguel costumava se refugiar quando queria escapar do casarao e de seus compromissos. Ele desceu primeiro, abriu a porta para Clara. O interior era fresco, iluminado por claraboias improvisadas. Sobre a mesa, jarro com flores secas e retrato antigo de seu país, homem de bigodes espesos e olhar severo. Clara percorreu o ambiente como solos. «Faz quantos anos que você vem aqui?» «Desde sempre. Aqui é o único lugar que ainda parece meu». Ela sentou-se na cadeira de palina, endireitando a coluna. «Então vamos falar aqui». Miguel puxou outra cadeira. O cheiro de madeira encerada misturava-se ao de terra do lado de fora. Ele inspirou fundo. «Me conta tudo». Clara fechou os olhos instante, como quem procura forcas. «Quando sua mãe me chamou ao casarao, achei que fosse para tratar de você, de nós. Mas ela me disse que eu estava atrapalhando o seu destino. Disse que, se eu tivesse dignidade, me afastaria. Eu era só uma menina. Ela ofereceu dinheiro. Trabalho em Belo Horizonte numa casa de família que me educaria. E acrescentou que, se eu não aceitasse, meu país seria dispensado da fazenda. Miguel sentiu aperto no estômago. «Meu Deus!» «Eu aceitei», continuou Clara. «Fui para a capital. No começo parecia até uma chance. A casa era bonita, eu cuidava das crianças. Mas logo descobri que era uma prisão disfarçada. Trabalhava sem parar, recebia quase nada, sem direito a voltar. Meu pai morreu sem que eu pudesse me despedir. Quando finalmente consegui sair, já era outra pessoa». Ela abriu a bolsa, tirou uma pequena medalha. «Essa foi a única coisa que trouxe comigo». Miguel olhou para a medalha. Era uma imagem de São Miguel, igual às que a mãe dele distribuía aos trabalhadores da fazenda. Ele passou a mão no rosto, atordoado. Ela te ameacou com o emprego do seu país. Clara assentiu. «E conseguiu. Você acha que eu não quis escrever?» «Eu escrevia, mas as cartas voltavam. Ouvi dizer que sua mãe interceptava». Miguel ficou em silêncio longo. O retrato do pai na parede parecia observá-lo com desaprovação. Pela primeira vez, sentiu não só raiva,
más vergona, nao por sí, más pelo nome que carregaba. Iu nunca quis que fosse assim, dice, en fin. Iu te esperei. Clara respirou fundo. E iu sobreviví. Mas sobreviver nao e viver. Miguel ergueu os olhos para ela. E agora? O que você quer de mim? Ela o encarou. Quero que você saiba a verdade. Que nao me olmaís como a menina que fugiu, mas como a mulher que foi expulsa. Quero que decida se ainda me quer ao seu lado sabendo disso. Miguel sentiu o peito se encher de uma mistura de culpa e determinação. Eu sempre te quis. Mas agora quero algo mais. Quero que a gente quebre esse ciclo. Clara arqueou as sobrancelhas. Ciclo? De mandar e obedecer, de segredos, de vergona. Se for para ficarmos juntos, nao será mais assim. Ele fez uma pausa. Mas antes preciso acertar contas com minha mãe. O vento bateu nas janelas, fazendo rangeras dobradicas. Clara olhou para ele. Surpresa. Você tem certeza? Pela primeira vez na vida, disse Miguel. Teno. Ela ficou em silêncio, estudando o rosto dele. Finalmente, leve sorriso despontou nos cantos dos lábios. Então talvez ainda haja esperança. Miguel estendeu a mão sobre a mesa. Clara hesitou, depois pousou a sua sobre a dele. Não havia promessa nem juras naquele gesto, apenas o reconhecimento de que, a partir dali, qualquer passo seria dado de olhos abertos. A tarde comecou a cair sobre o vale quando Miguel voltou sozinho ao casarão. Deixar a Clara no sítio pequeno para que descansasse. Precisava encarar a mais em plateia, antes que as línguas do povoado transformassem tudo em escândalo maior. O caminho até o alto do morro parecia mais íngreme do que nunca. Cada curva trazia lembranças de infância. Os veróis secos, as festas na varanda, as ordens dadas a empregados. O casarão erguia-se no topo como símbolo de poder, ao mesmo tempo, uma prisão. Ao entrar, o cheiro de cera no chão encerado e de comida recém-preparada trouxe uma estranha sensação de deslocamento. Era sua casa e, ainda assim, parecia território inimigo. Dona Eulália estava na sala, sentada em sua poltrona de sempre, o terco ainda entre os dedos. Não parecia surpresa por vê-lo. Os olhos dela, firmes, o aguardavam. Então você decidiu trazê-la de volta, disse ela, sem levantar a voz. Eu não a trouxe. Ela voltou por conta própria. E contou tudo, Miguel respondeu, sentando-se de frente para ela. Eulália suspirou. Fiz o que achei certo. Aquela menina não tinha lugar aqui. Você é Andrade. Sua vida não pode ser arruinada por caprichos de infância. Miguel sentiu a raiva subir, mas conteve a explosão. Você chama de capricho uma promessa que eu fiz? Você chama de fazer o certo destruir a vida de alguém. Não exagere, replicou Eulália. Ela não foi destruída. Ganhou uma chance na cidade. Uma chance que matou o pai dela e quase matou a ela também. Você sabia que interceptaram as cartas? Miguel inclinou-se para frente. Você sabia. Ela desviou o olhar, apertando o terco. Cartas que só fariam você sofrer e perder o rumo. O rumo de quem? Mae? O seu. Miguel ergueu a voz pela primeira vez. Sempre foi o seu orgulho, não o meu. Eulália respirou fundo, mas manteve a pose. Eu perdi seu pai cedo.
Fiquei com teres, dívidas e filo para criar. Iu fiz o que era necesario para que nada desmoronase. Miguel ficou em silêncio por instante, tentando ver na mulher a sua frente não apenas a matriarca dura, mas também a viúva que lutara sozinha. Ainda assim, a raiva persistia. E valeu a pena? Você está satisfeita com o que restou? Ela o olhou finalmente, os solos marejados. Iu mantive o nome Andrade limpo. Isso é tudo o que temos. Iu não quero esse nome se ele significar injustica, disse Miguel em voz baixa. Não quero ser mais o elo dessa corrente. O silêncio caiu entre eles. Pela primeira vez, Eulalia pareceu realmente abalada. O orgulho que sempre fora sua armadura agora mostrava fissuras. É o que você pretende fazer? Perguntou ela. Miguel ergueu-se. Pretendo escolher por mim. Pretendo reparar, na medida do possível, o que foi feito. Se Clara quiser, pretendo estar com ela, e não importa o que os Andrade pensem. Eulalia arregalou os olhos. Você vai jogar fora tudo por causa dela? Não por causa dela. Por causa de mim, corrigiu ele. Por causa daquilo que acredito ser certo. A frase ficou pairando no ar como desafio. O relógio antigo na parede marcava cada segundo como tic-tac pesado. Finalmente, Eulalia levantou-se, devagar. Caminou até a janela, olhando para o vale. Você é igual ao seu pai quando se irritava. Teimoso. Não sou meu pai, Miguel disse. Sou eu. Ela virou-se para ele, cansada. Então vá. Mas saiba que, quando escolher esse caminho, talvez não possa mais voltar. Miguel assentiu. Talvez seja exatamente isso que eu preciso. Deixou o casarão se molar para trás. Lá fora, o vento soprava mais fresco, como se a confissão tivesse limpado o ar montou no jipe e desceu o morro. Sentia uma mistura de medo e libertacao. Pela primeira vez não estava obedecendo o roteiro herdado. Quando chegou ao sítio, Clara estava sentada na varanda, olhando para o riacho. O vestido azul agora parecia mais claro à luz do entardecer. Ela se levantou ao velo. E então? Perguntou, a voz contida. Miguel parou diante dela. Confrontei minha mãe. Disse a ela tudo o que precisava. Disse que não vou seguir o caminho que me impuserão. Clara estudou o rosto dele, como se procurasse saínas de Esitacao. E ela? Ela não aprovou. Mas também não me impediu. Miguel respirou fundo. Não sei como vai ser daqui para frente. Só sei que não quero mais viver de segredos. Clara olhou para o horizonte. O sol desaparecia atrás das colinas, tingindo tudo de dourado e vermelho. Segredos temueme preco alto, murmurou. Às vezes maior do que conseguimos pagar. Miguel aproximou-se. Eu quero pagar esse preco. Quero que você me conte tudo, para que eu saiba com que me estou e para que você saiba com que me está. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando. E se eu te contar e você não gostar? Então será uma escola verdadeira, respondeu ele. Pela primeira vez. Clara respirou fundo, como quem se prepara para mergulho profundo. Está bem. Mas saiba que a história não termina no que minha mãe fez. Tem mais. Muito mais. Miguel sentiu o arrepio. Então me conta. Ela assentiu devagar. A mana.
Esta noite precisamos descansar. O que iu tenó para dizer vai mudar tudo. O día seguinte comecou como uma brisa fresca que atravesseia as janelas do sitio. Clara estaba sentada à mesa, uma xícara de chá a mão, os olhos fixos no líquido que parecía refletir máis do que apenas luz. Miguel entrou silenciosamente, carregando uma pasta de couro que raramente usaba. Ele se sentou en frente a ela, mantendo a distancia que o respeito e a atenção exigiam. Você disse que tem algo a me contar, comecou ele, tentando soar firme, embora o coracao martelasse no peito. Estou ouvindo. Clara respirou fundo, colocando a xícara de lado. Não é apenas uma história, Miguel. É o contrato. O acordou que talvez mude tudo. Ele franciou a testa, intrigado. Contrato? Sim, respondeu ela. Quando voltei à cidade, descobri algo importante. As terras que você herdou não estão apenas sob seu nome. Algumas delas foram vendidas ou cedidas a pessoas influentes sem que você soubesse. Clara fez uma pausa. Tenho documentos que provam isso. Miguel arqueou as sobrancelhas, sentindo o peso das palavras. Você quer dizer que parte do que chamamos de nosso legado não é nosso? Clara assentiu. Exatamente. E mais, alguns desses contratos foram manipulados para favorecer terceiros ligados a sua mãe. O sangue de Miguel ferveu, mas ele conteve a raiva. Então você quer dizer que ela... Não posso acusar ninguém sem provas, interrompeu Clara. Mas posso apresentar os documentos. E proponou algo diferente. Uma parceria. Não apenas uma reconciliação, mas o novo contrato que nos coloque lado a lado na administração das terras, garantindo que o que é nosso de direito continue assim e que possamos proteger o legado que deveria ser seu. Miguel respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ela estava oferecendo mais do que informações. Oferece confiança e responsabilidade compartilhada. E por que faria isso? Perguntou ele, cauteloso. Porque quero que o nosso futuro seja decidido por nós, não por segredos ou manipulações. Clara fixou os olhos nele. Porque ainda acredito que podemos consertar os erros do passado. Ele estudou o rosto dela. Não havia apenas determinação ali, mas sinceridade. A mulher à sua frente não era a menina que ele conhecera, mas alguém que carregava feridas profundas e, ainda assim, coragem para enfrentar o que fosse necessário. Então estamos negociando o contrato, disse Miguel, o meio sorriso surgindo. Entre nós? Clara deu o leve sorriso. Entre nós é o que resta das nossas terras. Entre nós é a nossa história. Eles passaram horas examinando documentos, comparando registros antigos, descobrindo detalhes que Miguel jamais imaginara. A cada página, a tensão diminuía e a parceria florescia. Cada acordó, cada assinatura que passava pelas mãos deles, reforcava algo mais do que legalidades. Reforcava a confiança mútua, o pacto silencioso de que a verdade e a justiça seriam agora prioridade. Quando o sol comecou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, Miguel fechou a pasta. Então é oficial, disse ele. Temos o contrato. Não apenas sobre as terras, mas sobre nós. Clara inclinou-se levemente. O contrato diferente do que imaginávamos quando éramos crianças. Muito diferente, respondeu Miguel, segurando a mão dela por instante.
mas tal vez seja melhor assim. O silencio que se seguiu não era beicio. Era carregado de promesas não verbais, de entendimento e de novo comeco. O vento da tarde parecía maíz leve, como se carregase embora o peso de anos de segredos, e cada fola que caía do ipe do sitio dancaba ao ritmo de futuro incerto, porém compartilado. Quando a noite caiu, Miguel e Clara sairán para o patio do sitio, olando para as estrelas que comecaban a surgir. Había maíz a descobrir, maíz a enfrentar, mas pela primeira vez sentíamse lado a lado, prontos para encarar o que viese. En aquel instante, ambos comprenderán que a forca de contrato não está apenas no papel, mas no compromiso do coracao. O sol nacera tímido sobre São Miguel do Campo, mas a cidade já estaba en polvorosa. A noticia de que Clara retornara e se reunirá con Miguel corría pelas rúas como fogo en pala seca. Cada lojina, cada café, cada esquina parecía susurrar sobre o retorno da menina que fugiu e voltou para enfrentar o facendeiro. Miguel e Clara permanecerán no sitio até o fim da mana, tentando organizar documentos e planejar os próximos pasos. Mas sabían que, máis cedo ou máis tarde, a cidade ficaría sabendo do que habían feito. Acho que será inevitável, dice Clara, olando pela janela para a estrada que levaba ao centro da cidade. Não podemos nos esconder para sempre. Eu sei, respondeu Miguel, apertando a mão dela. Mas precisamos nos preparar. Ao descerem para a cidade, comecarán a sentir o peso dos solares curiosos. Pessoas que nunca se lembraram do nome Andrade vinam cumprimentá-lo de forma contida, alguns com sorrisos falsos, outros com expressões de reprobacao. O rumor do retorno de Clara se espalhou rapidamente, e a cidade inteira parecía uma plateia à espera do próximo ato. Ola só, susurrou o homem à porta da padaria. É o Miguel, é a moca que voltou do nada. Não acredito, respondeu a esposa, cobrindo a boca com a mão. Depois de tudo o que aconteceu. Clara mantina a postura ereta, ignorando os solares e cochichos, mas Miguel sentiu a tensão dela através do toque da mão. Ele a conduziu pelo mercado central, evitando ruas estreitas onde os comentários poderiam se tornar um milacao. Cada rosto familiar trazia lembranças, amigos de infância, conhecidos da família, empregados da fazenda que testemunharam seu crescimento. Todos observavam e todos julgavam. Quando chegaram à praça principal, algumas crianças se aproximaram, curiosas. E ela, a moca que sumiu, gritaram. Clara sorriu brevemente, mas havia uma sombra nos olhos. Miguel, ela murmurou. Sempre soube que o olhar da cidade seria mais cruel que qualquer obstáculo que enfrentei sozinha. Ele apertou sua mão. Eles podem olhar, falar, murmurar. Mas não sabemos a verdade. E a verdade não precisa de aprobacao de ninguém. Mesmo assim, não podiam negar que o julgamento social tinha seu peso. O dono do armazém Lancouls o olhar desdenoso. A costureira cochichou como uma amiga. Miguel percebeu que a história de Clara e o desaparecimento dela se tornara lenda urbana, transformando a Müller em figura de intriga e fascínio. A noite, no sitio, refletiam sobre o que viram. Clara parecia exausta, mas determinada. A cidade ola, disse ela, mas não vai decidir nada para nós. Isso depende de nós, respondeu Miguel. Precisamos escolher nossas batalhas. E se não conseguirmos?
Ela perguntou, hesitante. Conseguiremos, disse ele, firme. Nao somos mais criancas. É o orgulho que todos aqui tentaram impor nao nos governa mais. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio anterior. Nao havia tensao, mas compreensao. Sabiam que enfrentar os solares da cidade seria apenas o inicio de camino mais longo. Precisariam lidar como passado, como inimigos do presente, e como os próprios sentimentos que, há anos, estavam guardados sob camadas de orgulho e medo. Naquela noite, deitados lado a lado na varanda do sitio, observaram o céu estrelado. Cada luz era lembrete de que o mundo continuava, indiferente aos julgamentos humanos, e que, juntos, poderíamos atravessar qualquer tempestade social. Amana comeca a parte mais difícil, murmurou Clara. Amana comeca o que sempre deveria ter sido, respondeu Miguel. A nossa vida, com nossas escolas, sem máscaras. Eles permanecerão em silêncio, abracados, sentindo o peso e a liberdade de estarem finalmente lado a lado. A cidade podia olhar, podia falar, mas a decisão estava apenas nas mãos deles. E isso, pensaram ambos, era o que realmente importava. O sol ainda não havia despontado completamente quando Miguel acordou como uma inquietacao que atravesseia os ossos. Clara ainda dormia ao seu lado, a respiracao tranquila, mas ele sentia o peso de algo que não podia ignorar. Os fantasmas do passado, que ele pensara ter deixado na igreja, na cidade e até no sitio, estavam ali, sussurrando lembranças, culpas e segredos que precisavam ser enfrentados. Miguel levantou-se devagar, vestindo a calça de lino simples e camisa de algodão. Caminhou até a varanda, olhando o vale que se estendia abaixo. As colinas pareciam suaves, quase tranquilas, mas ele sabia que a tranquilidade era apenas aparente. Cada sombra do passado se escondia em algum canto da cidade, no casarão, nas memórias de sua mãe, nas cartas interceptadas, e até nas intenções ocultas de quem buscava poder sobre as Teres Andrade. Clara acordou com o som de seu silêncio. «Está pensando nos fantasmas?» perguntou, ainda com a voz rouca de sono. «Sim», respondeu Miguel. «Eles não desaparecerão. Apenas nos seguem, lembrando que o que passou precisa ser confrontado». Ela se levantou, ainda como solos marejados, e caminhou até ele. Alguns fantasmas são reais, outros criamos para nos punir. O que você sente agora é uma mistura dos dois. Miguel suspirou. Eu sei. Mas não posso fugir. Preciso enfrentar cada mentira, cada segredo, cada gesto que moldou nossas vidas. Clara o observou por momento e finalmente disse: Então precisamos voltar ao casarão. Olar nos solos de quem manipulou, confrontar o que precisa ser enfrentado. Voltar ao coracao do problema, concordou Miguel. Mas desta vez não estou sozinho. O caminho até o casarão foi tenso. Cada curva na estrada de terra parecia revelar o passado invisível. Os empregados que viram Clara partir, as janelas do casarão que guardavam sussurros, os portões que sempre estiveram trancados para proteger segredos. Quando chegaram, o casarão ergueu-se imponente, silencioso, como se os anos tivessem amplificado seu poder de intimidação. Eulalia estava na varanda, o olhar firme. Já imaginava que voltariam. Disse, sememocao. Mas não esperava que fosse tão cedo. Miguel respirou fundo.
Estamos aquí para esclarecer todo. Para que os fantasmas não continuem nos assombrando. Eulalia franziu a testa, sentindo que seu controle estava diminuindo. Alguns fantasmas são necessários. Eles mantêm a ordem. E outros, disse Clara, com firmeza, só existem porque voces os alimentaram com medo e silêncio. A tensão cresceu. Miguel percebeu que a forca da mãe não vinha apenas da idade, mas do orgulho, do poder e do segredo que ela carregava. Mas Clara, ao seu lado, parecia mais firme do que ele jamais lembrara. Cada palavra que ela pronunciava era uma lâmina, cortando a fachada de controle que Eulalia construíra durante décadas. Quero saber, continuou Clara, tudo o que nos foi escondido. Quero cada carta interceptada, cada decisão, cada justificativa. Eulalia respirou fundo, sabendo que resistir seria inútil. Não fiz nada sem pensar que era o melhor para você, Miguel. E para a família. Mas é a minha liberdade? Miguel perguntou, a voz firme. É o direito de decidir sobre minha própria vida e sobre Clara. A matriarca finalmente baixou os olhos, como se admitisse que, em algum nível, havia ultrapassado limites. Talvez tenha havido exageros, murmurou, quase inaudível. Clara estendeu a mão para Miguel, e ele segurou. Precisamos de documentos. Precisamos de provas. E precisamos de você, Miguel, disposto a enfrentar isso conosco. Miguel sentiu que, naquele momento, a decisão do passado finalmente encontrava espaço no presente. O que antes era sombra e culpa agora se transformava em algo palpável. A possibilidade de justiça, de reparação e de recomeço. O sol, agora alto, iluminava o casarão de uma forma quase poética, como se dissesse que, mesmo entre fantasmas e segredos, a luz podia atravessar. Miguel e Clara entraram no casarão, prontos para enfrentar o passado e confrontar os fantasmas que os perseguiam há tanto tempo. O casarão parecia maior e mais silencioso do que nunca. Cada corredor guardava ecos de passos antigos e memórias que Miguel e Clara precisavam desvendar. Ao entrarem, a atmosfera era densa, impregnada de anos de segredos e escolas escondidas. Miguel sentia cada respiração como um lembrete de que estavam adentrando não apenas o espaço físico, mas também o coração das mentiras que moldaram suas vidas. Clara caminhava à frente, os olhos atentos a cada detalhe. Miguel seguia, segurando a mão dela em momentos de tensão, mas deixando que ela liderasse. Aqui dentro, sussurrou ela, é onde tudo começou a se tornar injusto. É aqui que os documentos que preciso estão escondidos. Eulalia os observava de longe, com expressão neutra, mas Miguel sentiu que havia uma tensão velada, uma expectativa perigosa. Vocês querem encontrar provas? Perguntou a voz da mãe ecoando pelo hall. Não apenas provas, respondeu Clara, firme, queremos entender. Queremos as razões, os nomes, as datas. Tudo que nos foi ocultado. O silêncio respondeu, pesado, como uma parede que se levantava entre eles. Miguel respirou fundo, sentindo o peso de décadas de escolas, de ordens e de medos que sua mãe impôs. Nós só queremos a verdade, disse ele, encarando a matriarca. Eulalia desviou o olhar, caminhando até uma estante antiga. Tirou o volume empoeirado e o colocou na mesa à frente deles. Vocês não imaginam o que é viver com medo de que qualquer acao desmorone tudo.
Sua voz tremía levemente. Aquí está os registros, contratos e cartas que guardam nosa historia. Clara abriu o volume, folheando rápidamente. Algunas de estas cartas sao interceptadas, dice, apontando como dedo. Voces esconderán coisas, manipularam acontecimentos. Sua voz ficou firme, porém contida, e fizeram iso por anos. Miguel sentiu a raiva crescer, mas controlou-a. Precisamos saber quem se beneficiou de tudo isso. Quem manipulou os contratos, quem interferiu nas cartas, quem criou obstáculos que separaram a gente. Eulalia suspirou, pesada. Havia pessoas de confiança, pessoas que achavam que estavam protegendo voces, mesmo que isso significasse ferir inocentes. Olhou para Miguel, os olhos marejados. Às vezes, as decisões que tomamos como mães e país são pesadas demais para explicar. Clara ergueu a cabeça, olhos firmes, olhando direto para a mulher que a criara, ou que a controlara. Pesadas demais para explicar, mas não pesadas demais para prejudicar. Ela respirou fundo, passando a mão pelas cartas. Agora vamos corrigir isso. Miguel sentiu o arrepio percorrer a espina. O volume aberto à frente deles não era apenas papel, mas a chave para libertá-los. Cada linha escrita escondia uma decisão que transformou vidas, que moldou destinos. Ao estudar os documentos, eles começaram a perceber a magnitude do que fora manipulado. Propriedades vendidas, contratos alterados, promessas quebradas. Cada revelação aumentava a compreensão da injustiça, mas também fortalecia a determinação deles de consertar o que fora danificado. Tudo isso, disse Miguel, precisa ser reparado. Não podemos simplesmente aceitar o que nos foi roubado ou manipulado. Concordou? Respondeu Clara. Mas precisamos fazer isso de maneira inteligente. Ela fechou o volume, decidida. Se formos cuidadosos, podemos não apenas corrigir, mas criar algo novo, justo, duradouro. Miguel segurou a mão dela com firmeza. Então é isso que vamos fazer. O sol, que entrava pelas grandes janelas do casarão, iluminava os documentos espalhados sobre a mesa. Cada feixe de luz parecia simbolizar clareza, esperança e recomeço. Era o momento de enfrentar o passado de frente, de confrontar as mentiras e de finalmente libertar os fantasmas que assombraram cada escola da vida deles. Enquanto olhavam para os registros, Miguel e Clara sabiam que o caminho seria longo, perigoso e emocionalmente intenso. Mas também sabiam que, lado a lado, poderiam enfrentar qualquer obstáculo. A verdade estava diante deles, e com ela vinha a oportunidade de escrever o novo capítulo, sem segredos, sem manipulações, apenas com coragem e determinação. O silêncio do casarão era quase ensurdecedor. Miguel e Clara estavam diante de uma mesa cheia de documentos, cartas e registros que detalhavam anos de manipulação, mentiras e decisões que mudaram vidas. Cada papel era uma peca do quebra-cabeça que revelava a magnitude das injusticas cometidas. Mas havia uma peca que faltava, a confirmação de quem havia orquestrado tudo, quem realmente segurava as cordas por trás da cortina de orgulho e medo. Precisamos falar com ela, disse Miguel, finalmente. Não podemos consertar nada se não tivermos a verdade completa. Clara assentiu. É hora do confronto final. Eulalia entrou na sala, a expressão inalterada, mas Miguel percebeu a tensão oculta em cada gesto. Então chegaram ao ponto que não queria. Disse,
se me mocao aparente. Mae, comecou Miguel, tentando manter a calma, encontramos tudo. Cada carta interceptada, cada contrato alterado, cada decisao que nos afastou e feriu clara. Agora queremos respostas. Eulalia respirou fundo, fechando os olhos por instante. Voces não entendem. Tudo que fiz para proteger a familia. Sua voz tremia, revelando uma vulnerabilidade que Miguel raramente vira. ¿Proteger a familia? Clara interrompeu, firme, separando pessoas, escondendo a verdade, manipulando promessas? Isso é proteger ou controlar? Eulalia engoliu seco. Eu fiz o que achei que era certo na época. Mas nunca imaginei que isso se tornaria uma injustiça tão grande. Miguel sentiu a raiva subir, mas a contornou. Então admita. Quem se beneficiou mais de tudo isso? Eulalia desviou o olhar, hesitando. Houve interesses externos. Pessoas próximas que viam a oportunidade de crescer às custas do nosso nome. Clara franciu o seno. Nomes, datas, provas. Quero tudo. Ela não queria desculpas, queria clareza. Eulalia respirou fundo e comecou a falar, revelando uma teia de manipulacao que abrange há décadas, ligando contratos, cartas interceptadas e decisões estratégicas que moldaram o destino do casal. Cada revelacao aumentava o peso da verdade, mas também fortalecia Miguel e Clara. Estavam agora armados com conhecimento e coragem. E quanto a mim? Miguel perguntou, firme, como faco para consertar isso? Trabalhando lado a lado com ela. Respondeu Clara, olhando para ele, e garantindo que nada disso se repita. Miguel assentiu. Então é isso que vamos fazer. O clima na sala mudou. O confronto não era mais apenas sobre raiva ou ressentimento, mas sobre reconhecimento e responsabilidade. Eulalia percebeu que não podia mais controlar os acontecimentos apenas com palavras ou autoridade. O poder estava agora nas mãos de Miguel e Clara, e eles o usariam com justiça. Clara se aproximou de Miguel. Está pronto? Sempre estive, respondeu ele, segurando sua mão. Mas agora precisamos agir com inteligência, sem impulsos. Eulalia suspirou, resignada. Se vocês conseguirem restaurar o equilíbrio, talvez eu tenha feito algo certo afinal. Miguel e Clara trocarão o olhar de cumplicidade. Não havia ainda vitória completa, mas havíamos atravessado o maior obstáculo. A confrontação direta como a fonte das mentiras e manipulacoes. A partir dali, cada passo seria feito com consciência, coragem e união. O sol entrou pelas janelas altas, iluminando a sala e refletindo nos documentos espalhados sobre a mesa. A luz simbolizava clareza, revelacao e o início de processo que restauraria não apenas teres e contratos, mas também a confiança, a justiça e o amor que fora silenciado por anos. Enquanto saíam do casarão, Miguel e Clara sabiam que o confronto final não terminava naquele instante. Seria uma série de decisões, acordos e acoes que definiriam não apenas suas vidas, mas também o legado da família Andrade. Mas, pela primeira vez, sentíam-se preparados para enfrentar o que viesse, juntos, lado a lado. O sol da manhã iluminava o sitio como brilho suave, tingindo o verde das colinas e refletindo no riacho que serpenteava pela propriedade. Miguel e Clara estavam na varanda, revendo os documentos do casarão e planejando os próximos passos.
Após o confronto final com Eulalia, havia uma sensação de leveza, mas também de responsabilidade. O passado começava a se transformar em aprendizado, e o futuro, embora incerto, era agora algo que poderiam construir juntos. Nunca pensei que veria este dia, disse Miguel, segurando a mão de Clara, em que tudo está às claras e ainda assim podemos seguir em frente. É estranho, respondeu Clara, sorrindo levemente, porque o passado ainda nos assombra, mas de uma forma que agora nos fortalece. Miguel respirou fundo, olhando para o horizonte. Precisamos reconstruir. Não apenas corrigir injusticas, mas criar algo que nos faça sentir que valeu a pena lutar. Clara assentiu. Concordou. Ela passou a mão sobre os papéis espalhados. Começaremos reorganizando as teres e os contratos. Depois, garantiremos que cada decisão futura seja transparente. Não apenas para nós, mas para todos envolvidos. O trabalho começou com intensidade. Cada dia trazia desafios, negociar com antigos parceiros, explicar documentos, lidar com interesses de terceiros que antes manipulavam tudo nas sombras. Mas a união de Miguel e Clara se mostrava mais forte do que qualquer obstáculo. O respeito e a confiança entre eles cresciam a cada acao, a cada escola consciente. Olso isso, disse Miguel, apontando para o mapa antigo das propriedades. Algumas teres foram vendidas sem registros adequados. Precisaremos reaver cada pedaço, mas com justiça. Clara estudou o mapa, concentrada. Podemos fazer isso, Miguel. Mas precisamos de paciência e estratégia. Ela ergueu os olhos para ele. E precisamos acreditar que podemos mudar o que antes parecia imutável. Enquanto isso, a cidade começava a se acostumar com a presença deles. As conversas maliciosas diminuíam à medida que Miguel e Clara se mostravam firmes, justos e decididos a agir com integridade. O povo começou a perceber que não se tratava de escândalo ou vingança, mas de responsabilidade e coragem. Numa tarde, sentados à beira do riacho, Miguel suspirou. Sabe, Clara, nunca pensei que recomeçar pudesse ser tão pesado e, ao mesmo tempo, tão libertador. É porque estamos reconstruindo com verdade, disse ela, tocando o ombro dele. Cada decisão, cada passo é consciente. Não há mentiras, não há segredos. Miguel sorriu. É exatamente isso que faz tudo valer a pena. As semanas se transformaram em meses. As teres foram parcialmente reorganizadas, contratos foram regularizados, e a parceria de Miguel e Clara se consolidou. O vínculo entre eles cresceu não apenas pelo amor, mas pela confiança, pela superação de traumas e pela certeza de que poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. Uma noite, sentados na varanda do sítio, observando o céu estrelado, Clara se encostou em Miguel. Olso as estrelas, disse. Cada uma delas parece nos lembrar que mesmo depois da escuridão, a luz sempre retorna. E nós finalmente aprendemos a não fugir da escuridão, completou Miguel, segurando sua mão. Porque agora sabemos que podemos atravessá-la juntos. O recomeço não significava esquecer, mas transformar cada cicatriz em aprendizado, cada dor em forca. Miguel e Clara compreenderão que o passado não poderia ser mudado, mas que a vida presente e o futuro estavam em suas mãos, moldados pela coragem, pela verdade e pelo amor que finalmente ousaram viver plenamente. O vento da tarde soprava leve sobre o sítio,
trazendo consigo o perfume das flores silvestres e o canto distante dos pásaros. Miguel e Clara caminaram pelo jardim, lado a lado, observando as pequeñas mudancas que habían feito para transformar o espaco em algo mais acolhedor. Había ar de paz, mas também de propósito. Cada gesto, cada detal, refletia a reconstrucao não apenas do espaco físico, mas também das vidas deles. Sabe, disse Clara, sorrindo. Mesmo depois de tudo, não consigo me acostumar com a ideia de que conseguimos. Miguel ergueu os olhos para ela, surpreso. Conseguimos porque não desistimos, Clara. Porque enfrentamos os fantasmas, os segredos e as mentiras. É porque agora temos o ao outro, completou ela, apertando levemente a mão dele. Eles se sentaram no banco de madeira próximo ao riacho. O sol tocava suavemente a superfície da água, criando reflexos dourados que dancavam com o movimento da corrente. Miguel olhou para Clara e percebeu o quanto haviam mudado. Não era mais apenas o garoto e a menina separados pelo destino e pelos segredos. Agora eram parceiros, cúmplices e confidentes. Os lacos que temos agora são diferentes, disse Miguel, a voz firme. Não são impostos pela família, pela sociedade ou pelo passado. São nossos. Clara assentiu. Verdadeiros. Construídos sobre confiança, coragem e decisões conscientes. Ela fez uma pausa, olhando para o horizonte. E isso é raro. Miguel sorriu, sentindo o peso do passado finalmente se dissipar. É por isso que precisamos cuidar desses lacos, Clara. Ele segurou a mão dela com mais força. Porque agora eles são tudo que temos de mais valioso. Enquanto conversavam, perceberam que o sítio não era apenas o refúgio físico, mas o símbolo de liberdade. Cada canto, cada arbore e cada pedra lembrava-os de que haviam superado o medo, os obstáculos e os julgamentos. Era o inicio de uma vida construída juntos, alicercada em verdade, amor e respeito. Ao final da tarde, decidirão caminhar até a cidade. A praça principal, que antes testemunara olhares curiosos e comentários maliciosos, agora os recebia com sorrisos discretos de reconhecimento. As pessoas começaram a entender que Miguel e Clara não eram apenas protagonistas de escândalo, mas de uma história de coragem, determinação e justiça. Veja, Miguel, disse Clara, observando a mudança nas expressões das pessoas. O respeito também pode ser conquistado. Não apenas pelo poder ou pela tradição, mas pela honestidade e integridade. É assim que vamos viver daqui para frente, respondeu Miguel, olhando para ela com ternura. Sempre com a verdade como base e o amor como guia. Quando retornaram ao sítio, a noite caíra, cobrindo tudo como manto de serenidade. Eles se sentaram na varanda, observando o céu estrelado e sentindo o ar fresco da noite. Cada estrela parecia o lembrete de que a vida, apesar das dificuldades e dos segredos, ainda podia ser bela quando vivida com coragem e ao lado de quem se ama. Estamos prontos, murmurou Clara, para enfrentar tudo o que vier. Sempre juntos, completou Miguel, segurando sua mão firme. Porque agora, nossos lacos são inquebráveis. E naquela noite, enquanto a lua iluminava o vale, Miguel e Clara compreenderão que haviam conquistado algo mais valioso do que qualquer terra ou título. Haviam conquistado a liberdade de amar e viver verdadeiramente, lado a lado, com coragem,
confianca e a promessa de nunca mais se separarem. O amanecer trouxe consigo uma luz dourada que atravesseia as janelas do casarao e refletia nas teres que Miguel e Clara haviam começado a reorganizar. O trabalho das últimas semanas transformara não apenas os papéis e contratos, mas também a percepção da cidade sobre eles. O legado da família Andrade, antes manchado por segredos e manipulacoes, comecaba a ser restaurado de maneira justa e transparente. Miguel camineia pelos corredores do casarao, agora mais leve, observando cada detalhe. As paredes, antes carregadas de memórias de controle e poder, agora eram apenas testemunhas de reconstrução. Clara entrou na sala, carregando pastas e documentos que representavam meses de esforço. Tudo pronto, disse ela, colocando os papéis sobre a mesa. Agora cada decisão tomada estará registrada, cada contrato regularizado, cada direito respeitado. É incrível, murmurou Miguel, folheando os documentos. Finalmente sinto que estamos dando sentido àquilo que antes parecia perdido. Eles se sentaram lado a lado, revisando os contratos, discutindo estratégias e planejando a forma de apresentar tudo à cidade e aos envolvidos. Cada detalhe era importante. Não se tratava apenas de legalidade, mas de justiça, transparência e responsabilidade. Miguel, disse Clara, olhando para ele com seriedade. Nosso trabalho não termina aqui. Precisamos garantir que isso permaneça assim, que não haja espaço para manipulações futuras. Concordou? Respondeu Miguel, segurando sua mão. Mas, pela primeira vez, sinto que temos controle sobre nosso próprio destino. O dia passou em reuniões, telefonemas e visitas às propriedades. Cada passo reforçava o sentimento de vitória, não apenas sobre obstáculos externos, mas sobre o medo, os segredos e as manipulações que antes governavam suas vidas. A cada assinatura, a cada acordo, Miguel e Clara sentiam que o legado da família Andrade estava sendo restaurado com justiça e integridade. Quando o sol começou a se pôr, eles caminaram pelo terreno, observando as colinas e o riacho. Tudo parecia mais vivo, mais limpo e mais promissor. Cada árvore, cada pedra, cada canto do sítio refletia não apenas a beleza natural, mas também o esforço, a coragem e a determinação de dois coracoes que decidirão lutar juntos. Miguel, disse Clara, olhando para o horizonte, conseguimos. Não apenas pelas teres, mas por nós mesmos. Sim, respondeu Miguel, apertando sua mão com ternura. Conseguimos restaurar o legado, mas também criamos algo maior. Confiança, amor e verdade. A noite caiu, cobrindo o vale como um manto de serenidade. Eles se sentaram na varanda, observando as estrelas que brilhavam acima. Pela primeira vez, o futuro parecia totalmente aberto, cheio de possibilidades e promessas. O passado havia sido confrontado, os fantasmas enfrentados, e o legado, restaurado. Miguel olhou para Clara, como sorriso tranquilo. Agora podemos pensar no futuro, sem medo, sem segredos, apenas juntos. Clara assentiu, apoiando a cabeça em seu ombro. É assim que vamos viver daqui para frente. Lado a lado, com coragem, amor e integridade. En aquela noite, sob o céu estrelado, Miguel e Clara compreenderão que o verdadeiro legado não estava apenas nas teres ou nos documentos, mas na forca de sua união,
na coragem de enfrentar o pasado e na determinacao de construir futuro cheio de justica, amor e verdade. O sol da mana iluminaba o sitio como calor suave e acolhedor. Miguel e Clara caminaram pelo jardim, agora completamente restaurado e florido, refletindo o esforco, a coragem e a dedicacao que habían colocado en cada detal da vida que estaban reconstruindo. O ar estaba puro, libre de tensoes, e cada respiracao parecía carregar consigo a promesa de futuro novo, libre de segredos e injusticas. Miguel, dice Clara, segurando su amao en cuanto camineiam. Nunca imaginei que poderíamos chegar até aquí. Nemiu, respondeu ele, olhando para ela com ternura. Mas aqui estamos. Lado a lado, com tudo esclarecido, com cada obstáculo superado. Eles pararam no riacho, observando a água cristalina refletir a luz do sol. Cada correnteza parecía levar embora os resquicios de medos e dúvidas, deixando apenas clareza, confiança e amor. Sabe, dice Clara, sorrindo, o que mais me impresiona é que conseguimos não apenas restaurar o que foi perdido, mas criar algo melhor, algo nosso. É verdade, concordou Miguel. O passado nos moldou, mas não nos define. Cada decisão que tomamos, cada batalha que enfrentamos juntos, fortaleceu não apenas o nosso amor, mas também a nossa vida. Eles sentaram-se à beira do riacho, mãos entrelacadas, e olharam para o horizonte. A cidade, o casarão, as teres e até os solares da sociedade que antes os observavam agora pareciam distantes, irrelevantes diante da forca que haviam construído dentro de si e no outro. Miguel, dice Clara, a voz suave, prometo que não haverá mais segredos entre nós. O que sentimos, o que conquistamos e o que enfrentamos juntos será sempre transparente, como a água deste riacho. E eu prometo, respondeu ele, segurando firmemente sua mão, que cada passo que dermos a partir de agora será lado a lado, enfrentando tudo juntos, com coragem, respeito e amor. O vento soprava leve, balancando as folhas e flores ao redor, como se a própria natureza reconhecesse a forca do vínculo que haviam construído. Cada olhar, cada toque e cada palavra entre eles consolidava o amor que já havia sido testado pelo tempo, pelos segredos e pelos fantasmas do passado. Enquanto o sol se puna, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, Miguel e Clara permanecerão abracados, sentindo que aquele momento representava mais do que apenas o fim de uma jornada difícil. Era o início de uma vida plena, marcada pela confiança, pela verdade e pelo amor inquebrável que os unia. En aquele instante, entre o brilho das estrelas surgindo no céu e o sam suave do riacho, Miguel e Clara compreenderão que não importava o que viesse pela frente. Nenhuma dificuldade, nenhum segredo e nenhum obstáculo poderiam separar dois coracoes que haviam escolhido enfrentar tudo juntos. O amor verdadeiro, forjado na coragem, na compreensão e na confiança, era finalmente inquebrável. O passado havia sido confrontado, o legado restaurado, e o futuro os aguardava com infinitas possibilidades. Miguel e Clara sorriam, sabendo que, juntos, poderiam superar qualquer desafio e que seu amor seria para sempre a forca mais poderosa em suas vidas.